Tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouquinho sobre menopausa, sobre hormônios femininos. A menopausa, ela não é um estágio da vida, tipo assim, eu estou em menopausa. Assim como a gente tem a menarca, né, que é a primeira menstruação da mulher, que marca o início da vida sexual reprodutiva, a menopausa é a sua última menstruação, tá? Então esse diagnóstico é dado depois de, enfim, um ano depois da última, né? Que a gente espera um pouquinho para ter certeza de que aquela última foi a nossa menopausa, tá? Então é assim que a gente define como sendo a última menstruação. Todos os hormônios sexuais, estrogênio e progesterona, testosterona, eles vêm do colesterol, tá? Se eles vêm do colesterol e você usa medicação para baixar o seu colesterol, você já começa em desvantagem, porque você vai ter menos formação desses próprios hormônios, tá bom? Outra coisa que a gente tem que explicar é que quando você entra em menopausa, ou quando você passa pela menopausa, na verdade, existe um desequilíbrio muito importante entre o seu estrogênio e a tua progesterona, que são os hormônios principais, né, que regem isso. O estrogênio, ele ainda é produzido depois que a gente passa pela menopausa. Ele ainda é feito em pequena escala no tecido adiposo, na gordura, né? E um pouquinho ainda nos ovários, bem pouco, e também um pouquinho na adrenal ou suprarrenal. Então ali ainda tem um pouquinho dessa produção do estrogênio. Já a progesterona, ela cai para menos de 1% da sua produção. Então, na verdade, a menopausa é muito mais um problema de progesterona do que ela é de estrogênio, tá? Isso a gente nota que quando as pessoas chegam fazendo reposição, a maioria delas usa medicações para repor estrogênio, né? A preocupação dos médicos é repor estrogênio, mas poucas pessoas acabam repondo a progesterona. E quando fazem a reposição, acabam usando medicações sintéticas de alto poder hormonal. Então, é por isso que as doses são micro, porque se ele for equivaler, por exemplo, a equivalência entre o hormônio sintético e o seu hormônio natural, às vezes é da ordem de 400 para 1. Então, se você for dar 1 miligrama do hormônio, é 400 vezes mais forte do que 1 miligrama do seu próprio hormônio, tá? Por isso que as doses são pequenas. Eu gosto de dizer, não, esse aqui é uma dose pequena, eu tomo só esse aqui, mas a verdade é essa, tá? Então, existe, a partir dessa menopausa, existe uma queda muito brusca da progesterona, tá? E ainda é feito um pouquinho de estrogênio. Então, o que vai acontecer? O que antes você tinha equilíbrio dos dois, agora você tem um predomínio do estrogênio. Seja porque ele é feito um pouquinho mais e o outro também é feito um pouco menos. Então, você tem essa diferença é que dá todos os sintomas da menopausa, né? Que são os fogachos, que são os calores noturnos, né? Ou às vezes dá calor o dia todo, tá? Alterações do humor, retenção de líquidos, mudanças na parte vaginal também. Você tem uma secura vaginal que pode levar às vezes a uma dificuldade no ato, né, nas relações. Então isso precisa ser sempre visto, perguntado, porque às vezes a pessoa não fala, tá? Mas esse excesso de estrogênio e essa falta de progesterona são as principais causas de tudo isso. Então a gente tem que sempre pensar no que a gente vai repor e de que jeito que a gente vai repor, tá? Muitas vezes a gente acaba não dando o hormônio, que é o que eu gosto de fazer numa primeira instância, é tentar pelo menos dar algum apoio, dar algum fitoterápico, dar algum mineral, tipo magnésio, que ajuda muito. Você pode dar vitamina D, você pode dar ômega, você pode dar simicifuga, que é uma planta, chá de amora, chá do ruibarbo, tem uma planta que chama Dong Quai, que é da fitoterapia chinesa. Tem muita coisa que você pode dar nessa fase inicial para tentar imitar esses hormônios que estão faltando, né? Eles vão ter essa função. E aí, na segunda fase, quando isso não resolve, quando você tem pouca melhora, você tenta partir para a parte hormonal mesmo, tá? A medicina tradicional prefere entrar com a parte hormonal com os hormônios sintéticos, né? Hoje em dia, os mais usados é a tibolona, que ela tem função, ela vai agir no receptor de estrogênio, de progesterona e também um pouquinho, também até
no dia de testosterona, tá? Mas é um hormônio sintético com tudo aquilo que esse tipo de hormônio tem esses problemas, né? A incidência de câncer, enfim, hormônio sintético por um lado ajuda, mas tem que ser muito bem controlado, né? Não é só tipo, sair tomando qualquer dose, tem que sempre ser acompanhado por um médico, tá? Uma outra alternativa que vem crescendo muito atualmente é dos hormônios bioidênticos, tá? Eles não são 100% naturais, tá? O hormônio bioidêntico, apesar dele ter a estrutura dele até em 3D ser exatamente igual ao do nosso hormônio que a gente produz, ele começa sendo feito em laboratório, então ele é semissintético. Uma parte dele ela é sintética, outra parte dele é natural. Então, quando você faz a estrutura dele, você olha por todos os ângulos, ele é exatamente igual ao nosso hormônio. Ou seja, se ele é idêntico ao nosso hormônio, se ele for dado em doses fisiológicas, ele só vai ajudar, tá? Então existe aquele grande mito de que o hormônio dá câncer. O hormônio sintético, sim. É bastante, né? Se você passar a estudar, vai ser os estudos. O sintético, sim, aumenta a chance de câncer. Por isso que, por exemplo, quando você dá esse sintético, você nunca dá sozinho estrogênio. Porque se você dá estrogênio sintético sozinho, você vai dar câncer na mulher. Então você tem que associar algum tipo de progesterona sintética também. Então é tentar minimizar um pouco o dano, tá? Então a gente tem que sempre lembrar desse equilíbrio que tem que ter entre a progesterona e o estrogênio, tá? Entender que muito dos sintomas tem a ver tanto porque você vai ter um aumento relativo do estrogênio em relação à progesterona, mas é muito pior porque você tem quase zero de progesterona. E é essa falta de progesterona também que vai levar a mulher a ter osteoporose. Tá? A osteoporose não é um sintoma de falta de cálcio. Tá? A osteoporose é um problema de falta de progesterona. E quase ninguém repõe progesterona. Uma minoria só repõe progesterona. Então acaba tendo que dar depois os alendronatos de cálcio, os formatos para tentar fazer mais osso na mulher, porque ela vai ter perda. Essa perda óssea é por falta de progesterona e também por falta de proteína. Então a ingesta baixa de carne e a falta do hormônio é que leva a isso, tá? Então sempre lembrar também de quem usa estatina, que já começa perdendo, tá? Paciente que acabou tirando o útero por mioma, por exemplo, a gente trata mioma hoje repondo a progesterona. E quando você tira o útero, você acaba também você acaba dificultando a irrigação sanguínea dos ovários passa pelo útero. Então, quando você tira o útero, mas tenta manter o ovário, metade das vezes o ovário também acaba perdendo a sua função e até às vezes atrofiando, tá? Então a gente falou dos miomas, da progesterona, do estrogênio, tá? A gente falou um pouquinho dos suplementos que podem ser usados, né? Lógico que tudo isso é visto para cada pessoa, é individualizado, o que cada uma vai precisar usar. A gente usa um questionário, né, para perguntar quais são os sintomas. Esse questionário a gente faz mesmo ali no consultório, são 11 perguntas, tá? Tem isso até na internet. E a gente consegue ter uma ideia do que está faltando, tá? A gente pode, quando vai entrar com os hormônios bioidênticos, a gente faz os exames hormonais na saliva, porque ali você tem a parte livre, né, daquilo que realmente está faltando. Quando você mede o hormônio no sangue, você está medindo eles ligados com outras coisas, com albumina, com outros carregadores. Então, às vezes, quando você mede, não é muito fidedigno, é muito mais confiável quando você mede isso em saliva. Quando a gente vai precisar entrar com os bioidênticos, a gente sempre tem que primeiro testar em saliva, tá? Que você tem um controle muito mais acurado. E quando você usa os bioidênticos também, o que você tem que ter sempre em mente é que nunca dá doses, eu já vi gente dar dose muito alta, tá? Tem que sempre tentar imitar o corpo, então doses fisiológicas, tá? Pra você ter uma ideia, a gente mede quanto que uma mulher saudável com seus 20 anos produz de hormônio, e essa dose é que a gente vai usar para quem já passou através da menopausa, para tentar sempre manter o ciclo como se você tivesse 20 anos de idade, tá bom?
Então, é isso que eu queria hoje falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a menopausa e sobre os hormônios femininos. Se tiverem dúvida, mandem, tá bom? Curtam, comentem, e é isso por hoje. Tchau pra vocês e tudo de bom.